Hola, hola. Buenas tardes. Boa tarde. Oye, hoy vamos a hacer un grafo café, un grafo fusión café número 55. Vamos a hablar con Luisa Medeiros, grafología y desarrollo personal referente y ubicado o enfocado a recursos humanos. Una mujer con una larga trayectoria. Hola, Tenas, un besito desde Canarias a Seattle. Bien, o sea que esta tarde espero que preparéis los cafés, al menos aquí en Canarias está lloviendo, espero que no se nos vaya la luz. Y nada, vamos a empezar con cuando se conecte nuestra compañera, la entrevistada de hoy. Sería Luisa Medeiro desde Brasil. Vamos a hablar un poco de portuñol. Yo portuñol y ella portugués. A ver cómo nos lo montamos, ¿eh? Estoy seguro que como todas y todos sois como muy inteligentes, no habrá problema. Hola Elizabeth Romar, un beijinho, Brasil. Bueno, se van conectando. Ahora me falta la protagonista. Sí, vamos a hablar de grafología y desarrollo personal aplicado a recursos humanos con una mujer que tiene una larga trayectoria. Me están viendo WhatsApps y vamos a ver. Lo conseguiremos. Porque además hice una prueba de sonido, o sea que esta vez está, vamos, no hay tutía. Bien. Vamos a ver si encontramos aquí a la compañera Luisa Medeiros. Preparen el café, una tacita de café o de té o de mate, depende del lugar. O de agua, también está bien. Ahí voy. A ver si la logro captar por aquí. Veamos. Estoy buscando aquí a la compañera. Bueno, solicitud enviada. Hola, Elizabeth. Hola, Bego. ¿Qué tal? ¿Qué tal por La Palma? Bueno, supongo que mojaos como en Tenerife, ¿no? Vamos a ver si se conecta la compañera. Nada, esto es lo que tiene el directo. Hola, Vicens, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un beso desde Canarias. Aquí nos estamos mojando, no sé por ahí por Castellón, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Estoy intentando conectarme con no es que esté haciendo un monólogo, pero me estoy intentando conectar aquí con la compañera. Voy a salir un momento de la pantalla para ver si la encuentro por otro lado. Canarias y algunas islas alerta naranja y otras islas alerta roja. Y aquí estamos, intentando conectarnos. Y mira que hemos hecho una prueba de sonido, ¿eh? Esta vez lo hemos hecho de verdad, ¿eh? Pero es lo que tiene. Y además está muy lejos, Brasil, esas cosas. Mm. Bueno, si no, colgaremos y lo intentaré otra vez de nuevo. Otra vez estamos aquí intentando conectar. Esta vez creo que no está fallando el móvil, sino que no sabemos qué está fallando esta vez. Pero lo conseguiremos. Bueno, si no, de momento vais preparando vuestras tazas de café y de té. Aquí en Canarias. Matilde, ¿y en Madrid qué tal? ¿Hace frío? ¿Llueve? Aquí en Canarias estamos como con alertas naranjas y rojas, pero todo bien. De momento no he escuchado que haya pasado nada mal. A ver, voy a seguir conectando. Si no, volveré a colgar y volveré a conectarme. Voy a intentarlo nuevamente. Veamos. No sé si veis que ya no tengo trencitas. Es lo que tiene. Me han durado muy poquito. Bueno, voy a intentar Instituto Luisa Medeiros. Vamos a ver.
querida. Ah, por favor, por fin. Hola. Olá, querida. Pera, Tens os teus gatinhos. Ah, agora. meus cachorrinhos, meus dogs. Hola, Luisa, ¿qué tal? Bien, e tu? Ven, aquí pensaba que no podíamos conectarnos y yo, no, por favor. Peraí, acho que tá bom. Tá bom o enquadramento? Porque meu Acho que marido sí. tá aqui me ajudando. Sí, gusto, sí, sí. Los libros, se te ve a ti, hasta aquí, es perfecto. Muy bien. Tá bom. Muy bien. Pues buena tarde a todos y a Boa, todas. boa tarde. Mira, Luisa, ¿tienes preparada la Oi, tacita? xícara, pega uma xícara pra mim. Qualquer xícara bonita. Ai, desculpa, tô nervosa. Me Pues, esqueci de novidade. está bom. Mira, Matilde desde Madrid. Luis, Dá pra ver? Dá pra mirar? sí, se ve en en espejo. Se ve en Sim, formato sim. espejo. Sim, ao contrário, né? Mira, aquí Matilde desde Madrid te está diciendo buenas tardes a las dos. ¿Puedes leer? ¿Lo Ah, lees? sim! Buenas tardes! Muito gusto em estar aqui. Bien, también dicen, me encanta la librería, vamos al lío. Ah, é enorme. Muy bien, chicas, chicos, pues ahora sí que podemos hacer Agora sim, un chinchín, ¿no? Un chinchín y en portugués, ¿cómo es que se dice? tchim, tchim. Ah, lo mismo, o sea, un chinchín. Mesmo. Tchim, tchim. Bon, bueno, vamos a presentar a Luisa Medeiros, por quien no la conozca. Ahora me oigo en eco. Hola, hola. 1, 2, 1, 2. ¿Tú me oís bien? ¿Me escucháis bien? Sim, Sí, yo me oigo en eco. ¿Seré yo? sim. Bueno, voy a intentar alejarme mejor un poco. A ver. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Bueno, me oigo en eco. No importa. Vamos a ver, empezamos. Vamos a conocer un poco a Luisa Medeiros, que es desde Brasil. Ella tiene un largo recorrido, voy a hacer un resumen de su currículum. Eh, ¿Tú, Luisa, no me oyes el eco? Sí se oye, ¿verdad, Matilde? ¿Tú estás a oír bien, Luisa? Sim, sim, muito ¿Sí? bem. Sim. Vale, pues entonces seré yo la de eco. Bueno, no sé cómo lo voy a quitar, no sé quitar el eco, chicos, así que... Bueno, vamos a empezar. Pues Luisa Medeiros tiene mucha experiencia y formación basada en el desarrollo y dirección de recursos humanos por diferentes universidades de Brasil. En la actualidad es asesora estratégica en recursos humanos. Luisa es grafóloga, conferencista internacional, profesora universitaria y en escuela técnica, orientadora de carrera y consultora de recursos humanos con más de 30 años de experiencia. Hace poco finalizó sus estudios en psicoanálisis en el Instituto Integrando. Desarrolla trabajos de evaluación de potencialidades y competencias, además de dar apoyo en el área de formación y negocio. Tiene artículos publicados en periódicos y revistas y ha participado en congresos internacionales. Es profesora miembro de la Sociedad Brasileña de Grafología y de la Panamericana Argentina Buenos Aires y ha participado en programas de televisión y radio y ha sido autora en repetidas ocasiones en la revista RTA, una de ellas en 2003 con títulos como Grafología y Grafoscopía. Tiene artículos publicados en diversas revistas y medios, entre ellos la prestigiosa revista y escuela Red Mundial de Grafología, conferencista internacional y autora del libro digital Graphology Expanding Self-Awareness, que esto tiene el estudio basado en el análisis transaccional, lo podéis encontrar en Amazon Kindle. Y también es autora del libro La grafología ampliando la autoconciencia y el poder interior. Un estudio basado, o sea, como base, en el análisis transaccional. También lo podéis encontrar en Kindle, en Amazon Kindle. Bueno, Luisa, como profesional inquieta, está profundizando en el estudio de psicología con enfoque existencialista, fenomenológico de la disciplina gestáltica.
Y que, bueno, esto y muchas cosas más es nuestra invitada de hoy. Y nada, me gustaría empezar preguntándole a Luisa con quién se formó en grafología y qué metodología está usando o ha usado. Sí, ¿puedo hablar en portugués? Sí, fala português, não, tranquila. Português. Mas Ok. devagarinho, devagarinho para que o pessoal poder entender. Despacito, sim. Quando eu estava no segundo ano da faculdade de psicologia, eu trabalhei numa multinacional alemã. E lá eles usavam, então, desde o segundo ano da faculdade, que foi em 1989, eu comecei já a utilizar a grafologia. E a minha orientadora nessa empresa, ela havia feito um curso com o João Valentim, que é um grafólogo que foi muito famoso aqui, francês. E ele iniciou muitas grafólogas e grafólogos aqui no Brasil. E eu estudei com ele uns 3 anos, mais supervisão, e depois eu estudei com vários outros grafólogos, participei do congresso em Paris, em 97, depois participei de vários na Argentina, no Chile, né? E eu utilizo, eu comecei com a linha do véus, né? Com o véus, é o predominante que eu utilizo, né? Mas depois eu fui conhecendo outras, o Moretti, por exemplo, a grafologia italiana. Aí agora com a Elizabeth Romar, que é minha parceira profissional, né, do Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, capital, agora aprendendo um pouco mais de grafologia italiana, de Marquesan, né? E foi assim, então eu sempre, em todas as empresas que eu trabalhei, eu utilizei a grafologia, sempre na área de seleção de pessoal e na área de desenvolvimento, desarrollo, né? Desarrollo en recursos humanos. ¿Y esto de qué trata, Luisa, exactamente? É uma área em que você treina, né, as pessoas em suas características de personalidade, incluindo o autoconhecimento. Também para a profissão, para o cargo que a pessoa ocupa, mas no desenvolvimento dessa pessoa para ela ser promovida, né? Então, desenvolver as competências que essa pessoa ainda não possui e que a empresa deseja, dentro do perfil do cargo, que ela possa ter para executar a sua função. Tá bom. Y entonces, tú lo que harías sería, trabajas para empresas, las empresas te piden perfiles de candidatos. Candidatos e funcionarios. Y funcionarios, vale. Y tú analizas, o sea, con la grafología estarías haciendo un informe grafológico aplicando esa mixtura, esa mezcla de métodos que has ido aprendiendo, pero tú le estás dando mucho foco en el análisis transaccional. ¿Esto nos podrías explicar un poquito qué es, de qué trata? Sim, inclusive o meu livro foi baseado, só a base, né? Baseado na análise transacional de Eric Berne, que foi um psiquiatra, né? Ele é canadense, mas ele se naturalizou americano, e ele fala basicamente dos 3 estados de ego: pai, pai nutritivo e pai crítico, adulto e adulto integrado, e criança, né? Estado de ego dos ninhos, né? Que tem vários, tem subaspectos, por exemplo, criança submissa, criança rebelde, criança livre, né? Criança com medo.
Então, são estados de ego, porque ele trabalha, ele tem uma psicanálise mais humanista, não uma psicanálise freudiana rígida. É uma psicanálise da linha humanista. E é isso que eu gosto, por isso que eu comecei a estudar Gestalt, terapia, a abordagem Gestalt na psicologia, principalmente, né? Porque eu faço atendimentos também como psicóloga, né? Eu atuo como psicóloga e outra profissão como grafóloga já. Então, esses estados de ego, a gente encontra essa base, essa estrutura, porque ele fala, o Bernie, ele fala dos scripts que a pessoa, né, teve na infância, principalmente, e o que ela repete nos dias atuais, né, da sua personalidade. Qual foi o script que ela tem e que ela tem hoje em dia, que ela vai fazendo. E disso vem as características de personalidade. E a gente vê, por exemplo, esses estados de ego na letra. Bom, então, para recoger lo que tú dices, ¿no? Resumo, ¿no? En español, sería, tú estás utilizando el análisis transaccional que acuña Eric Berne, y en este Eric Berne hay 3 estados de ego, y hablamos uno de los estados sería el padre, otro el padre nutritivo, otro el padre, el niño libre, otro el niño miedoso, ¿no? Entonces, esto lo que queremos explicar un poquito es que estos patrones de ego, ¿no? de personalidades, se pueden ver en la escritura si focalizamos el informe de competencias grafológico y le usamos o analizamos y aplicamos el análisis transaccional. ¿Correcto? ¿Esto lo entendí bien? Correto. Sim, sim. Tenho uma escritura aqui, puedo mostrar? Vale. Bueno, esta sería una escritura de... Aquí tenemos estado de ego pai. Sí, más arriba. Estado de ego. Sí. Vale, ese sería el estado de ego dentro del análisis transaccional del patrón de padre. O sea, esta escritura equivale a un patrón dentro del análisis transaccional llamado padre, ¿no? O sea, como el ego que le llamamos padre, como los caracteres, los temperamentos. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, es correcto. Aquí tenemos bons espaços entre letras, palavras e linhas. Sí. Temos ligações inteligentes. Sí. Temos precisão nos acentos. Eso no entendí. ¿Puedes repetir, por fin? Esto último. Precisão, por exemplo, pingo de Luís, letra I. É preciso. Vale. Sí, então, é um conjunto. Quieres decir, las tildes y los acentos y las puntuaciones como que son muy marcadas en este patrón de escritura que equivale al análisis transaccional de padre. ¿Es eso? Adulto também. Adulto, vale. Isso. Aqui, por exemplo, uma escritura pequena, sí, muito irregular, e tudo está de maneira constante. Ordenada, inclusive. Una velocidad constante, una estructura como ordenada. Isto. E aqui estamos vendo um ninho adaptado. Entendes? Um ninho adaptado que obedece regras, normas, executa seu trabalho, ele tem uma energia canalizada para o resultado, porém, de um ritmo constante, equilibrado, certo? E na letra pequena.
Luisa, y una pregunta. Esta escritura, por ejemplo, ¿en qué oficios podría encajar mejor? Todo trabalho com regularidade, rotinas. Eh, Pessoas que não desistem, que vão Constante. até o final. Constante, ordenada, muito responsável. Sim, então, Y una, objetiva. sí, perdón, sí, sigue. Quería hacerte una pregunta, pero sigue, sigue. Objetiva, um trabalho de especialização general. É de especialização, porque é pequena, tudo está em seu devido lugar, bem espaçada, pressão constante, entendes? Sí, o sea, ya. Entonces, por ejemplo, esta escritura que equivale a, hemos dicho, al adulto en el análisis transaccional. Criança adaptada com um pouco de adulto. O lado adulto dá para Vale, es una mezcla. a regularidade. O sea, esta escritura que acabamos de ver, que es constante, es una mezcla entre niño adaptado y padre. Adaptado. Isto. E adulto. Y adulto, vale, vale. Niño adaptado y adulto. Por ejemplo, este patrón de escritura, Luisa, este patrón de escritura que nos muestras, ya hemos entendido, o yo he visto que es que puede ser que es una persona que tiene que trabajar en algo más especializado, no genérico. Y yo me pregunto, ¿esta escritura también podría ser, o esta mezcla de niño adaptado y adulto has dicho sí, podría ser también una persona que es mejor que sea jefe o es mejor que le manden o de recibir indicaciones? ¿Tú qué crees? Seguir indicações, seguir orientações. Bom. Seguir orientações, porque aqui, em esta outra escritura, ¿Sí? já vemos a capacidade de liderança, de liderazgo. ¿Por qué lo ves? ¿Dónde lo ves, Luisa, en esta escritura? Porque a velocidade é mais rápida, a letra, a escritura é maior, e há ligações inteligentes. Altas, ¿no? Las ligaduras altas es lo que le llamas ligadura inteligente, son esos ligados altos, ¿no? De letra a letra. Sí. Isto. E o lado pai, que é o escrito, o lado pai é muito predominante. Vale, o sea que el lado padre en esta escritura, en el análisis transaccional, hablaríamos de que es más predominante el lado padre, ¿no? En esta escritura. Sí. Y esta escritura que nos acabas de mostrar, del lado padre, ¿no? Que puede que tenga unas ligaduras altas, ¿no? Pregunto yo, ¿esta también sería una persona que sería mejor en jefe, meterla en un lugar, en un cargo de jefe o de mando para que dé indicaciones a otros? ¿O es mejor que también le den indicaciones a él, esta escritura, con este análisis? Para mando. Mejor para mando. Para mando, para conduzir los outros, as metas, resultados, ações, resultados. Porque ele inspira os demás a seguir com ele. Y en tu experiencia, sí, estoy percibir. ¿Tienes más escrituras para ahora? ¿O te he pillado? No. Agora no. Ahora no. Te he pillado. Muy bien. ¿Y las empresas? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que más trabajas? ¿O qué es lo que más te hacen buscar en la escritura? Várias competências. Resiliência, trabalho em equipe, senso de engajamento, equilíbrio emocional, óbvio,
capacidade, que tipo de inteligência, se é mais abstrato ou mais dedutivo. Trabalho sob pressão, trabalho sob pressão, a resiliência, autocontrole, planejamento. Por exemplo, este tiene un planejamento Sí. de longo prazo, de médio e longo prazo. Pensamento crítico, pensa no hoje, no hoy, pero também em futuro. Vale, tiene como un planeamiento. Uy, va a llover. Un minuto de tiempo que cierro las ventanas. 1 minute. Sí. Café, café. Café que es... que me mojo. Perdonar, es lo que tiene el directo. Estupendo, ya estoy aquí. Muy bien. Vale, me he quedado con que esta última escritura tiene una capacidad de planificación a medio y largo plazo. ¿Dónde ves tú eso, Luisa? ¿Dónde lo ves? Na tríplice largura de Moretti, bons espaços entre letras, bons espaços entre palavras e bons espaços entre linhas. Quanto mais perto, ¿Más cerca? ¿Cuanto más cerca? Quanto mais cerca uma linha de outra linha, mais a pessoa está focada em el cotidiano, al presente, al aqui e agora. Quanto mais essas linhas com bons espaços, mais planejamento de largo prazo tem a pessoa. Pensamento crítico, capacidade de reflexão. Bien. Sí, sí, sí. Y una pregunta. Lo que te piden, lo que estabas comentando, que te pedían las empresas como competencias para buscar en la escritura hacia los candidatos, candidatas, y hablabas de competencias como resiliencia, trabajo en equipo, pues trabajo sobre saber trabajar bajo presión, capacidad de autocontrol, de planificación. Mi pregunta es, que esto justo lo hablábamos en el grafocafé anterior con otra compañera también, y ella había detectado, ¿no?, una variabilidad. No sé si tú en Brasil, otro país, otro lugar, no sé, has detectado que a lo mejor las empresas ahora, antes de la pandemia, te pedían unas competencias y después de la pandemia otras distintas, o esto está igual. No, está igual. Pero las escrituras, no. ¿Y esto? Vemos muy trazos, muy signos de ansiedad. Las personas están muy ansiosas. O sea, lo notas, lo ves, ¿no? Sí, sí. Mucha dirección de líneas un poquito más descendente. Qué fuerte esto, mira. Y, o sea, y se ve, claro, o sea, no ha cambiado. Sí. Las empresas no cambian en lo que te piden de competencias, pero sí las escrituras de las personas han variado a peor, claro, o sea, pero en el sentido de ansiedad, de más angustia, ¿no? Después de la pandemia. Estamos em um país desigual em economia. Muitas pessoas pensam em comer, alimentação. Este ano tem melhorado. Está melhor. ¿El qué? Pero ainda, todavia, linhas um pouquinho descendentes. Claro.
Y esto es interesante porque estamos a hablar de que es un país como Brasil, ¿no? Que hay mucha desigualdad social y que antes de la pandemia y después de, o sea, quiero decir, este país ya vive, o sea, ya las personas que, por desgracia, ¿no? Se han hecho resilientes, ¿no? Estoy seguro que el brasileño brasileña es súper resiliente y Sí. súper fuerte por toda la situación, ¿no? Entonces, que además la escritura ahora, después de la pandemia, se puede observar una diferencia cuando ya el país, ¿no? Tiene como su, ¿no? Como esos polos, es como llamativo y bueno, y para tener en cuenta también, ¿no? Sim, sim. Percebemos que algumas cidades é Sí. pior que outras. Mm, claro, por ejemplo, Pero com a en, pandemia foi general. sí, sí, Com a sí. pandemia foi general. Claro, tú vives en San Paulo, ¿no? São Paulo, capital. Claro. Sim, Siempre, ¿y trabajas con empresas que son de Brasil siempre o con empresas externas? Brasil. Já trabalhei com algumas empresas fora do Brasil, pero atualmente Brasil. Brasil todo é enorme, Brasil. Claro. Enorme, né? Brasil todo. Y tú estabas diciendo antes que también habías trabajado para empresas alemanas en grafología, ¿sí? Sim, ¿Correcto? Y sim, yo me sim. pregunto, ¿hay diferencia en lo que te pide una empresa alemana, por ejemplo, a lo que te pide una empresa portuguesa, en competencias, no sé, en cómo trabajar? No sé si hay esa diferencia, si tú notas esa diferencia. Os alemães são mais críticos, mais exigentes. Mm. Mesmo que seja a mesma competência, o mesmo cargo, mas eles são mais exigentes, mais críticos, mais perfeccionistas. Então, a personalidade dos candidatos vai mais ou menos para essa linha. Existem empresas mais formais, eles são mais formais, e empresas mais flexíveis. Eles, por exemplo, são mais formais. Y la empresa alemana cuando te pide... ¿Cómo? Diferente de empresas americanas que eles são muito práticos e rápidos. Pero el grado de las competencias o lo que te piden de un candidato no varía en la empresa americana, alemana y portuguesa, brasilera, ¿no? O sea, esto es igual, ¿no? Normalmente não. O que diferencia é que cada empresa vê a competência, a habilidade de uma forma. É isto que muda. Não a competência em si. Vale. Como por ejemplo, un ejemplo, ¿puedes poner? Por exemplo, persuasão e assertividade oral, que é a relação ganha-ganha. Para empresas alemãs, eles são um pouco mais autoritários. Para empresas de outras nacionalidades, eles são mais maleáveis também, até nessa assertividade nas relações. O alemão é mais... a forma de negociação é mais contundente, mais firme. Entendes? Sí, sí, sí. Qué curioso. É curioso. Qué curioso. Y ahora, por ejemplo, qué estás haciendo ahora? ¿En qué investigación o en qué trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás desarrollando? Eu e a Elizabeth Romar, do Rio de Janeiro, estamos fazendo pesquisa sobre piloto de avião e helicóptero. ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso? Como a análise da escrita, os signos que eles mais apresentam quem exerce a profissão de piloto
e de piloto de helicóptero, que é diferente de piloto de avião. Por exemplo, os espaços são muito importantes para quem é piloto, porque tem que ter uma habilidade espaço-visual melhor. O piloto ser detalhista, ter bons espaços também entre letras, palavras e linhas. Es muy interesante, estamos pesquisando. O sea, a ver. El piloto de avión, en la escritura, se ve que, por ejemplo, tiene que habéis comprobado, ¿no?, con esta investigación, que las escrituras de los pilotos de aviones tienen más espacio entre palabra y más espacio entre línea y línea, pregunto. Letras, palavras e linhas. Y Es los- muy interesante. Claro que nem todos tienen, pero que vemos até o momento, a pesquisa não está completa, estamos ainda pesquisando esta habilidade de espaço visual. y entonces, si el piloto de avión habéis observado que tiene más espacio entre línea y entre palabra, el piloto de helicóptero, ¿qué sería? ¿Qué habéis visto? Também. O piloto de avião tem normalmente, mais espaços entre linhas, que é a inteligência abstrata também. E a capacidade de analisar o que vem ainda, não o que está no aqui e agora. Principalmente quando ele tiver uma pane, por exemplo, o que ele pode fazer. Então, a gente também está verificando o autocontrole, que é muito importante. A capacidade de autocontrole. Y el de helicóptero sería igual, similar. Similar. Existem algumas diferenças, mas a capacidade visual, né, a habilidade visual de espaço, o piloto tem que ter muita essa habilidade. Qué interesante, es fantástico esto. Outra coisa, tem que ter uma letra mais regular, mas uma pressão e uma velocidade não tão precipitada, uma velocidade controlada, moderada. Moderada, claro. Não pode, por exemplo, ter traços de impulsividade. Não pode ser uma pessoa com capacidade para ser uma personalidade de risco. Com transtornos, início de transtornos mentais. Então, a saúde mental desta pessoa que é o piloto de avião, a gente tem que observar muito bem. Qué interesante esto, es muy interesante esta investigación. O equilíbrio emocional tem que ser uma pessoa calma, não pode ser tão agitada e irrequieta. Tem que ser uma pessoa mais calma, justamente para se tiver alguma pane no avião, que ele tenha esta calma para controlar este avião. Pero entonces eso en la escritura se vería reflejado, entiendo, en ocupar el espacio del centro, márgenes regulares arriba, en los laterales y abajo, pregunto, ¿no? Sí. El espacio entre líneas, decías que podría estar más grande, ¿no? Porque eso da como capacidad de reflexión. ¿Qué más podríamos ver en una escritura perfecta para ser un piloto de avión o helicóptero? ¿Cómo sería la escritura? Ideal seria a tríplice largura do Moretti, que é bons espaços entre letras, palavras e linhas. Os pingos nos is e os acentos exatamente em cima, né, da letra, ou um pouquinho só adiante, um pouquinho. Não pode ser uma letra com um movimento propulsivo, precipitado. A velocidade tem que ser moderada.
Pode ter boas cultura gráfica ao escrever, boa velocidade, bom ritmo, linhas, principalmente linhas retilíneas ou levemente oscilantes. E retilíneas, se ele tiver retilíneas, não pode ser aquelas linhas rígidas, que parece que passou uma régua embaixo, não. Bons espaços, margens com bons espaços, as margens laterais, esquerda e direita, sem sinais de impulsividade, ou seja, sair da folha, ter traços que saem da folha. Uma inclinação não pode ser deitada à direita. No puede, la inclinación a la derecha no. Ah, esto sí que me llama la atención. Não, muito à direita não, porque acaba dando problemas no que? Na habilidade do autocontrole. Então, uma inclinação mais vertical ou moderada, tanto para a esquerda quanto para a direita, seria bom. Uma assinatura não muito ascendente, porque está fora de realidade. Uma boa assinatura, la direita da página, perto, cerca do texto, sem invadir o texto, cerca, pero sem invadir. Uma assinatura pode ser um pouco maior que o texto, que a letra. Uma letra média, ou pequena, mas uma letra média seria melhor, mediana seria melhor. Proporcionais ou levemente irregulares na proporção, zona superior, média e inferior. Traços sem adornos, sem muitos adornos, adornadas. Uma letra mais sóbria, simplificada. Seria o ideal. Seria. Esto que no paro de apuntar, ¿eh? Apuntar todo, es súper interesante, me encanta. Y una pregunta, dime. Estão me perguntando do temperamento. O temperamento pode ser um bilioso com linfático, linfático com bilioso, desde que esteja bem equilibrado. Pode ser, por exemplo, um temperamento sanguíneo, onde a pessoa tenha muita necessidade de falar, de influenciar os outros, de se mexer, da motilidade do movimento, não seria muito bom, porque a pessoa ela fica horas, às vezes, né, no avião viajando. Então, e uma pessoa com um temperamento mais nervoso pode ficar muito agitado. Desde que esses temperamentos, qualquer um deles, esteja equilibrado, isto está bom. O problema começa quando esses temperamentos, esses estados de humor estão alterados. Então, o temperamento, ella está perguntando se é bilioso linfático, qual poderia ser o ideal? Pode, desde que estejam equilibrados. A porcentagem em que a pessoa tem de cada temperamento esteja equilibrado. Na verdade, a pessoa pode ter qualquer temperamento. Y en el análisis, mira, gracias, dice, fala, gracias a tu Inma por preguntar. Es de Inma de Cataluña, de Girona. Que dice que muchas gracias, muy interesante. Muito obrigada, fala Inma, y muy interesante. De nada. Estaba pensando, entonces, y en el análisis transaccional, mira, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo para tener habilidad de hacer un análisis tan profunda? Voy a decir en castellano. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un análisis profundo con tanta facilidad? ¿Cuánto tiempo tardas? Muchos años de estudio.
muitos. No mínimo, uns 2, 3 anos. Pero para fazer a análise, se for completa, demora umas 2h30, 3 horas, depende o que essa empresa de aviação, por exemplo, deseja que a gente avalie. Quanto mais competências, mais tempo a gente vai fazer, né, a análise, porque a gente faz uma análise sistêmica, não uma análise, vê aqui só o pingo do i, vê ali só, vê só a direção. Não, a gente faz toda a análise. Por isso que demora um pouco mais, um pouquinho mais. Aqui em Brasil, nós damos muita atenção à aplicação, como aplicar a redação. Então, exigimos no mínimo 20 linhas para ver bem as margens. Pedimos para a pessoa, se ela tiver uma letra tipográfica, que faça na letra que ela tiver acompanhar, que ela estiver acostumada, né? Porque aí a empresa, quanto mais letra, escritura tivermos, melhor para a nossa análise. Então, se perguntamos se a pessoa está tomando algum medicamento, porque sabemos que quem escreve não é a mão, é o cérebro. Então, se perguntamos, temos que fazer uma boa aplicação para não ter problemas depois na avaliação, no parecer. No informe. Esta fase, outra pergunta. ¿Cuántas competencias pueden ser analizadas? Pregunta el compañero. Ricardo, companheiro Ricardo, mais de 300, depende o que a empresa necessita. Na grafologia, verificamos muitas e muitas competências, muitas. Pero, por ejemplo, las máximas que te han podido pedir a ti, una empresa, ¿cuántas serían? Umas 12, mais ou menos. 12. Umas 12, umas 12. La media de lo que pide la empresa para analizar estaría entre 10 y 12 competencias. 12 competências. São as mais importantes, né? Por exemplo, em qualquer avaliação, em qualquer informe, temos equilíbrio emocional, que é o autocontrole, capacidade de adaptação, não só ao ambiente, Chantal, como também ao cargo. Então, avaliamos toda a descrição do cargo, mais as competências que a empresa exige para aquele cargo, porque, como eu te falei, para uma empresa, às vezes, a capacidade de negociação é de uma forma, para outra empresa de outra forma. Então, tem que conhecer também o segmento da empresa, o tamanho dessa empresa, se ela é mais, como eu falei, informal ou mais formal, mais rígida. Não pode ser uma pessoa com um temperamento muito impetuoso para a vaga. Tudo a gente avalia, tudo. Y claro, cuando no precisas de ver un candidato, o sea, no necesitas ver el candidato, no te lo piden, no hace falta. E agora, depois da pandemia, recebemos muitas escrituras pelo e-mail e também exigimos uma ótima qualidade de escaneamento para escanear a grafia. Claro, porque claro, siempre os deben enviar fotocopia, aunque esté calidad de escaneado, y la presión, ¿cómo la puedes ver? La presión sin un documento original. Se a empresa escanear da forma que solicitamos, nós aumentamos bem no nosso computador e aí conseguimos ver os plenos, os perfis, como estão, o tipo de pressão, a tensão, a firmeza, a qualidade do traço, né? A cultura dessa pessoa escrever, mas principalmente a firmeza do traço.
O calibre do traço dá para a gente analisar se for muito bem escaneado. E aqui a gente exige que seja escaneado de forma ótima. Não serve uma xerox comum, não fazemos isso. Ou então a original. É que com a pandemia ficou mais comum fazer, né, enviar de forma correta, pelo e-mail, recebermos e começarmos a fazer a avaliação. Ou a empresa envia para a gente pelo correio, ou, como diz aqui, manda o motoboy entregar para a gente, né, as escritas. Né? Aqui chama motoboy. ¿Moto? Motoboy, menino da moto. Motoboy sería como globo aquí, ¿no? Para la comida, ¿no? Cuando quieres comida, un mensajero. Isso, de entrega, isso. Aqui chamamos de motoboy. Ó, aprendeu uma palavra em português hoje, motoboy. Qué engrasado. Mira, Luisa, tenemos una pregunta aquí del compañero Ricardo, abajo, más abajo. En castellano quiere decir, pregunta, ¿existe diferencias entre competencias para grandes empresas o empresas familiares? Não entendi. Cortou, por favor. Olha, que fica em português. Não tá aparecendo. Competências para grandes empresas ou empresas familiares? Sí, existen diferencias entre competencias para grandes. O sea, es que como que las empresas te pueden pedir, o sea, que si las empresas grandes te piden unas competencias y las empresas pequeñas o familiares te piden otras diferentes. Não, normalmente não. São muito parecidas. O que acontece, por incrível que pareça, algumas empresas familiares, às vezes, dependendo o cargo que a pessoa vai executar, eles são mais exigentes do que uma empresa, por exemplo, multinacional. Claro. Elas estão crescendo. Às vezes eles são mais exigentes, dependendo do cargo, né? Claro, tiene sentido esto, Luisa, porque una empresa pequeña, echar a un trabajador, trabajadora, es mucho más dinero, o equivocarse es más dinero, y en cambio la empresa grande cuenta con eso, ¿no? Entonces, claro. Pero es interesante esto, ¿no? Como que son más exigentes las empresas pequeñas que las grandes. Qué raro, dice Ricardo, qué raro. Qué raro. É difícil, que raro. Mas tem empresa familiar que, dependendo quem é o empresário que comanda, né? Predominantemente essa empresa familiar é mais exigente, às vezes, que uma empresa multinacional. Agora, vai depender do cargo. Os cargos mais específicos que trazem dinheiro para a empresa, normalmente eles são mais exigentes, principalmente por questões de insinceridade, questões de dissimulação. Eles são mais desconfiados. Y una pregunta, no sé si te han venido empresas, porque yo pienso que el análisis de competencias a través de la escritura, por ejemplo, para personas que cuidan a gente mayor o que cuidan a familiares, ¿no? Solos o en una residencia de personas mayores, eso tendríamos que hacerle un análisis grafológico porque van a cuidar a un ser humano, ¿no? Entonces, pregunto, ¿hay alguna empresa relacionada con el cuidado de personas que te hayan pedido análisis de competencia? ¿Cuál es la temática o el tipo de empresa? El tipo de empresa o el tipo de servicio que ofrece la empresa que te pide los análisis de escritura. Não entendi. Vale, bom. ¿Por qué cortó? Ok. Vale, el portuñol, ¿eh? A ver si voy. Estou a pensar, ¿no? Que acho que é muito importante fazer um análise de competências ao pessoal que está a trabalhar com o cuidado de pessoas, ¿no? Como gente grande ou mais velhos, ¿no? E estou a perguntar, as empresas que te contratan, ¿a qué se dedican? ¿Son servicios ayuda a las personas o son otros tipos de servicios? Sim.
Tenho clientes que são governamentais, por exemplo, cuidadores de idosos, Isso, idosos. sim, de idosos, orfanato, Sim. bem rigoroso. É uma questão de saber cuidar do próximo. Então, não pode ser uma escritura com muitos traços de agressividade e tem que ter traços de paciência. Por ejemplo, un trazo de paciencia en una escritura, ¿cuál sería? Esta. Vale. Mas regular, cada letra no seu lugar, bem ordenada, margens positivas, harmoniosas, clara no sentido de legível e clara que não é uma escritura suja. Sucia para vocês, né? Para vocês? Sí. Sim, uma escrita muito clara, muito regular, os acentos nos devidos lugares. Fíjate que... Agora, para captação de recursos, tem que ser uma pessoa mais impetuosa, mais do temperamento sanguíneo, mas influenciadora no bom sentido, que gosta de estar com outras pessoas, que gostam de fazer parcerias. Parcería sería compañeros, trabajos en equipos, como con compañeros, ¿no? De negócios também, companheiros de negócios também. Vale, aquí tenemos una pregunta de Ricardo que está a falar. ¿Se puede mentir en la grafología? Alguns tentam. Alguns tentam, pero mesmo com escritura tipográfica, imprensa, forma, letra de forma, também podemos analisar. Então, não dá para mentir. Claro, además, yo creo que, aunque, mira, yo que soy, ¿no? Que seríamos los, bueno, yo grafóloga, tú grafóloga, yo pienso, me toca ir a una selección de personal y me hacen escribir, ¿no? La escritura, y aunque yo sé, y seguro tú, lo que sería un texto ordenado, bien ubicado, márgenes equilibrados, ¿no? Sería como muy difícil imitar esa escritura que no es la nuestra, ¿no? Y si fuera un grafólogo o grafóloga experto, se daría cuenta que estoy forzando la escritura. Por lo tanto, aunque quiera mentir en la escritura, ¿no? Que haga esos gestos obligados así, ¿no? El experto se va a dar cuenta y va a decir, bueno, lo está forzando, por lo tanto, ya tampoco es una persona de confianza, ¿no? Alguien que está como imitando o forzando una escritura que no es la suya, ¿no? O fluir da onda gráfica nos fala muito sobre isso. Claro. Percebemos quando é natural uma escrita, com o ritmo, como uma velocidade natural, ou aquela coisa forçada, principalmente se a pessoa fez um curso de grafotecnia. Eu também sou formada em grafotecnia, não atuo na área de grafotecnia, porém, sabemos também que essa pessoa está a mentir. Entende? Às vezes, quando desconfiamos de algo, pedimos a ficha de solicitação de emprego. E lá percebemos se é a mesma escrita, o gesto escritural, se é o mesmo. Y te ha pasado, bueno, tenemos una pregunta de Ricardo aquí abajo que dice, más o nervoso, más un nervoso puede... que sí, temperamento nervoso. Sim, o temperamento nervoso, ou, por exemplo, quem tem transtorno bipolar, também percebemos, sim, pela desigualdade
de alguns dos gêneros de véus, de desigualdade de forma, de velocidade, desigualdade de linhas, desigualdade de inclinação, são coisas muito opostas. Então, percebemos essa questão o temperamento nervoso, quando ele está equilibrado, não existe tanta mudança. Porém, claro que a gente vê que é um ritmo diferente, mas não existe tanta mudança de uma letra para outra. Ele tem também uma certa constância dessa letra nervosa, vamos dizer assim. O sea, que a pregunta de que si un temperamento nervioso puede cambiar la letra, si es cierto, la respuesta sería que un temperamento nervioso puede variar la escritura, pero siempre sabríamos que es esa misma persona, ¿no? Sí, no es una desigualdade. Vale. Existe diferença, pero percebemos que no es de grandes desigualdades. Ahora estaba pensando en una escritura que tengo en la mente de una persona que tenía una escritura que usaba una forma de escribir para el trabajo, que era como en arco, como muy hecha como si la hicieras con un molde, y luego su escritura personal, que un día vi de casualidad una carta que estaba escribiendo así a nivel personal, no era una escritura rápida, ligada, o sea, nada, no tenía nada que ver la escritura, y eran, o sea, yo creo que como grafóloga hubiera visto estas dos escrituras y me hubiera costado mucho detectar que es la misma persona. ¿Esto tú lo has visto? ¿Qué podrá querer significar, no? Sim, porque o seu lado profissional, ele precisa ter clareza, por exemplo, uma área técnica, um desenhista, um projetista. Então, às vezes, eles são obrigados pela profissão a escrever de uma maneira também mais técnica e muito clara. Então, pela força da profissão, às vezes acontece isso. Qué interesante esto. Y claro, también tengo... dime. Eles vão por uma escrita mais tipográfica, às vezes, para a questão profissional. Sí, en diseñadores gráficos, artistas, ¿no? Así, sí que he visto como la A, como si fuera una A de estas, un alfa, un épsilon, ¿no? Como la E en épsilon, la A así como un triángulo, ¿no? Como yo creo que gentes más creativas, ¿no? Tienen esta variabilidad de la propia palabra, ¿no? Sim, exatamente. São mais criativos, mais imaginativos. Sí. Qué interesante todo, me encanta, Luisa. Pues eres una fuente de conocimiento, fantástico. Y ahora, como estamos llegando un poquito al final, me gustaría, antes de terminar, ¿qué autores, lecturas, libros puedes recomendar? A ver, dice... vale, no, es que estaba leyendo lo que dice Matilde. ¿Otra pregunta? A ver, aquí tenemos varias cosas aquí. Bueno, Matilde dice, me ha costado entender todo, pero es muy interesante. No te preocupes, Matilde, que vamos traduciendo. Y gracias también por estar aquí. Y luego está Ricardo que dice, en grafología se analiza la personalidad, el carácter y los valores. Pregunta. Sí, avaliamos tudo. Caráter, sinais de insinceridade ou sinceridade, clareza, moral, questões morais, avaliamos tudo, temperamento, caráter, personalidade, vocação, né? Vocações, inclinações, habilidades, tudo é avaliado. Por isso, é uma ferramenta muito assertiva, muitas empresas utilizam. Muitas empresas, quando conhecem a grafologia, gostam muito, podem utilizá-la até com outros instrumentos de avaliação, por exemplo, o palográfico, né, que é muito utilizado também, dependendo da função, mas quando a pessoa conhece a grafologia, o tanto de
essa profundidade, esse grau de assertividade, ela não quer largar mais a grafologia. Para onde eu tenho alunos que estão comigo há muitos anos, que, por exemplo, vão para uma outra empresa, chegando nessa outra empresa, começa a aplicar a grafologia e os clientes internos deles, os gestores, né, os líderes, eles ficam maravilhados com o grau de assertividade, né, da grafologia. Aquí tens un comentario d'una compañera que está a falar, que está a decir, ¿no?, que Luisa tiene mucha seriedad en la grafología para Brasil y que tu trabajo, el trabajo de ella, es muy importante para los recursos humanos y en otras áreas aquí en Brasil. Qué bon, qué bueno. Qué bien, sí, sí, yo también lo pienso, opino lo mismo. Bueno, yo quería así como aprovechar que conoces seguro autores, ¿no? Y si tienes autores, lecturas, libros que puedas recomendar para que se mejore la profesión de la grafología y de los recursos humanos. Para mí, todos los libros de Vels, sí. Chandró, Pedro Foglia, vários, Marquesan, Moretti, os livros, né, de Moretti são muito bons, né? Agora, doutor Bidoni, que era discípulo, né, do Moretti, todo livro que seja sério, confiável e que tenha boa didática, né, para nos falar. Gosto muito dos livros do Vels, gosto de Chandró, gosto de Matilde Priante, es espanhola. Matilde Priante. Ah, sí, 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 la tengo uno, es buena, me gusta. Sí, Matilde Priante, hay vários. Livros franceses, há livros franceses bons. Qualquer livro muito bueno, muito sério de grafologia, venha somar conosco, venha somar, venha acrescentar. Claro. Va, suma, claro, cualquier libro así suma. Y luego también tu libro, ¿no? Que tu libro lo tenemos a ver, tienes la portada que es un ebook. Ahora se ven en posición espejo, pero bueno, el título sería a grafologia ampliando a autoconsciência e o poder interior, um estudo baseado em análise transacional. Está em e-book, é um e-book. Está no Amazon Kindle. Vale, Amazon pues Kindle. en el libro de Luisa lo podemos encontrar en Amazon Kindle y estoy segura que no tiene pérdida, no tiene desperdicio, así que os animo. Prefácio de Ricardo Fernandes, de Argentina, y prefácio de Elizabeth Romar, Brasil. Olé, lo mejorcito. Muy bien, Luisa. Y luego nada, era una recomendación general, o sea, ¿qué consejo, qué ideas, qué propuestas, qué ánimos les darías a las personas que se están adentrando en la grafología o los que no se adentran, por qué se deberían adentrar? Primeiro que é encantador, é um estudo muito sério e tem que ser uma pessoa muito observadora e que goste de estudar, porque grafologia não é fácil, é um estudo constante, o ser humano é dinâmico, ele está sempre em transformação e temos que acompanhar essa transformação. A forma da letra, um traço que está surgindo, outro que não tem mais. Então, temos que estar sempre estudando. Quando eu digo sempre, é sempre procurando novos autores para ver o que é que tem de bom, né? O que faz sentido, o que é realista, mas
estudar grafologia é um estudo constante, não tem como pararmos. Podemos fazer um perfil, né, um informe, somente depois, lá para 2 anos de estudo e com supervisão. Então, no começo, quando está estudando, tem que ter supervisão para ver se você está indo no caminho certo, no caminho correto, no caminho ético da grafologia. Não adianta fazer um cursinho de 8 horas, 16 horas, 20 horas e falar que é grafólogo. Não. E tem que conhecer muito de ser humano, as motivações, toda a questão da personalidade, tem que conhecer bastante, assim, de psicologia também, um pouco de psicanálise, para entender como o ser humano, a estrutura de personalidade funciona. Pienso lo mismo, exactamente igual. El estudio de la grafología es un estudio constante, estamos siempre investigando, leyendo y leyendo, ¿no? Y es como, parece que, al menos a mí me da la sensación de que nunca hay fin. Es como ahora, claro, como estudias la escritura de las personas, pues si puedes estudiar algo de psicología o algo ¿no? O sea, como de autores de otras disciplinas, pues eso como que nutre mucho esta disciplina de la grafología, ¿no? Así que bueno. Seguridad para hacernos los informes. Sí. Qué bien, Luisa, pues ha sido un placer, agradable, fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí en este ratito, por tu ratito que has sacado de tu agenda y por compartir este Grafo Fusión Café tan lindo, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad. Eu que agradeço e agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Fico à disposição, caso queiram perguntar alguma coisa que não ficou muito claro. Você pode dar o meu WhatsApp ou o meu Instagram, qualquer coisa que eu estou à disposição. E só agradeço também por falar com você e por falar com o pessoal. Agradeço muito. No, yo también. Pues chicas, si queréis buscar a Luisa Medeiros, solo con poner en Google Luisa Medeiros, la tenéis en LinkedIn, la tenéis en Facebook, la tenéis en su página web. El libro de Luisa Medeiros está en Amazon, es un ebook de Kindle, nunca sé el inglés perfecto. Así que, bueno, y gracias a Ricardo, a Matilde, a Inma, bueno, a todas las personas que han preguntado y que forman parte de... Matilde mandou outro abraço para você, Matilde. Pues muchas gracias, obrigada a todos y nos vemos. Feliz semana. Beijo. Un beijinho. Chao. Beijo. Chao.